Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro. Que bom. Que bom que a gente está caminhando a semana, meditando a palavra de Deus e crescendo. Porque a palavra de Deus nos faz crescer em graça e sabedoria. Porque a palavra de Deus é o verdadeiro fermento que devemos deixar cair no nosso coração para assim nos formar. O verdadeiro fermento é a palavra de Deus. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 14 até o 21. Marcos 8, do 14 até o 21. Ainda continuando o evangelho de ontem, onde os fariseus reclamavam, de milagres, e Jesus deixou eles falando sozinho lá e foi embora. Agora Jesus estava na barca. E aí, depois de ter multiplicado os pães, depois de feito milagres, curado muitas pessoas, os fariseus ficaram aquela reclamação, querendo sinais, e aí ele pega o barco com os discípulos e vão. E os discípulos começaram a falar a respeito, do pão, daquilo que tinha acontecido. Aí Jesus chama a atenção para os discípulos, ele fala assim, o evangelho nos fala, Jesus advertiu-os, falou assim para eles: abre os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tome cuidado desse fermento. Tome cuidado com esses fermentos, porque não são bons. Não levedam a massa, estragam a massa. Vejam bem, os fariseus, volta e meia, eles estavam lá falando, fazendo alguma coisa com Jesus, mas eles seguiam a lei, a Torá. Mas eles eram muito rígidos, moralistas, intransigentes. Que bom, né? Que bom. Mas Jesus várias vezes reclamava deles que eles eram hipócritas. Eram rígidos, intransigentes, moralistas, mas façam o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Tem esse ditado, Tem esse ditado. Eles pregavam a palavra de Deus, eram rígidos, mas não praticavam conforme pregavam. Por isso que Jesus fala, tome cuidado deles. Tome cuidado, não façam aquilo que eles fazem. Tome cuidado porque eles podem estragar o teu coração. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas que nós ouvimos, Pessoas que falam e não praticam. É claro que todos nós somos pecadores e é um processo de conversão na nossa vida para que a gente possa cada vez mais praticar a palavra, a vontade de Deus. Mas é diferente de a gente falar e nunca cumprir. O outro fermento, Jesus fala, é do Herodes. Herodes, príncipe, príncipe daquela época, governador. Toma cuidado, é um dirigente político, Herodes. Devemos tomar cuidado, porque os dirigentes, lógico, eles buscam conduzir, por exemplo, o país, os políticos, por exemplo, mas muitos deles é por puro interesse. O Herodes, ele, para não voltar na palavra dele atrás, ele manda degolar João Batista, manda matar, porque ele tinha que se manter diante daqueles presentes, tirou a vida de alguém. Antes, logo quando Jesus tinha nascido, também ele manda matar as criancinhas, porque achava que ia perder o trono. A sequência,
os príncipes daquela época. Devemos tomar cuidado desses fermentos. Olha, às vezes a gente dá ouvido, principalmente nas redes sociais, a gente dá ouvido a algum político, aí a gente dá ouvido a algum influencer aí, agimos até como eles mandam, mas quando o Papa fala alguma coisa e que a gente não concorda muito, a gente logo reclama, acha ruim, mas um outro lá, influencer, um político, vai falar e a gente obedece. Né? Como diz Santo Agostinho, prefiro errar com a igreja do que acertar com o mundo. Porque a igreja é que nos conduz. A igreja é o verdadeiro fermento. Lógico, tem homens que dirigem esta igreja, do Papa, bispo, sacerdotes, leigos, cristãos. São leigos e esses também podem errar. Mas ainda por cima desses leigos, ainda sobrepondo esses leigos, ela tem os seus documentos, ela tem a sua hierarquia, ela tem seus dogmas, que segura essa igreja fiel e que as portas do inferno não prevalecerão. Tomemos cuidado então desses fermentos fariseus e fermentos de Herodes e deixemos o fermento da igreja entrar no nosso coração, levedar a massa e a gente ser uma massa para esse mundo nosso que tanto precisa. Pensamos hoje, a igreja dedica aos santos anjos, pensamos a eles que eles possam, anjo Gabriel, vir nos falar a palavra de Deus, o anjo Miguel nos proteger e o Rafael nos trazer cura. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tenha uma boa terça-feira, na graça e no poder do nosso Deus. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.